Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay, você está no meu canal, então peço que você curta, se inscreva no canal, assine o sininho. Na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia e também um curso de exegese, tá? O curso de exegese sou eu que ministro, o bacharel em teologia eu cuido de algumas matérias apenas, mas é isso aí. E também na descrição do vídeo tem minha conta, tem um link de doação caso você tenha algum interesse em me ajudar, beleza? Vamos seguir para o vídeo então. Um cara chamado Marcos Antônio fez uma seguinte colocação que eu gostei demais. Então, para ser respeitado, tem que ser papagaio, e só repetir já que está na literatura, pois saiba que o Eterno usa os pequenos para confundir os sábios. É interessante que ele mencionou o seguinte: para ser respeitado, tem que ser papagaio, e só repetir o que já está na literatura. Mano, então você vai ser professor de língua portuguesa e você vai ignorar Luís de Camões. É isso que você está dizendo? Não, porque eu quero ser revolucionário. Eu quero ser revolucionário. Então, não vou usar mais Luís de Camões aqui. Porque Luís de Camões é na época das navegações e pá, pá, pá. Então não vou usar mais Luís de Camões. Agora eu vou ser revolucionário. Eu sou professor de filosofia grega, né? Eu sou professor de filosofia, mas Platão é coisa do passado, Aristóteles é coisa do passado. Eu vou negligenciar eles. Eu sou professor de história. Tudo aquilo que a história trouxe até nós, todos os documentos que existiram até hoje, nós vamos ignorar eles. Tipo assim, nós vamos ignorar. Por quê? Não, porque eu não quero ser papagaio. Eu não quero repetir o que está na literatura. Você tá entendendo aonde o seu argumento, Marcos, ele te leva? Ele te leva para um vazio histórico, para um vazio lógico. Porque, mano, vamos lá. Você tem quanto de história religiosa você tem? Cristã e judaica, né? Porque você vai ter uma ligação entre o judaísmo e o cristianismo aí. Quanto tempo você tem? De cristianismo você vai ter 2000 anos. De judaísmo você põe mais 1500 anos a mais, então dá uns 3500 anos. E por aí. Você tem 3500 anos de judaísmo. Aí, um cara me aparece no século 21 dizendo que o nome do nosso Senhor, né, que a gente fala em português Jesus, Jesus no grego, significa Deus cavalo. Aí você pensa, peraí, de onde que ele tirou isso? Aí você vai buscar na literatura cristã, na tradição cristã, você vai em todos os documentos cristãos, você vai em todos os documentos históricos, e nenhum deles afirma que Jesus significa Deus cavalo. Você pega na literatura grega, que eles eram politeístas, eles não tem problema nenhum. Você pega dicionários de grego como Anatola Bailey, o dicionário de Amador Sopena, que são dicionários que não foram feitos por cristãos, mas por filólogos, por pessoas que mexem com etimologia, né, conhecem a etimologia. E sabe o que acontece? Eles não dão essa definição que Jesus significa Deus cavalo. Eu ouço o cara falar que Jesus significa Deus porco. Eu ouço Jesus falar que Jesus significa Jesus no latim significa Deus porco. Aí eu abro os dicionários de latim que eu tenho e eles afirmam que Jesus é a forma latinizada de Jesus do grego, que é a transliteração do hebraico, que significa o Senhor é minha salvação e que se refere a Jesus, nosso Senhor. Mas não traz a definição de Deus porco. Nenhum historiador, ninguém usa. Nenhum apologeta do início da igreja, né, nenhum dos pais da igreja tiveram que responder esse questionamento de que Jesus significa Deus cavalo. Sabe? Então, eu não estou repetindo. Só que acontece o seguinte, a gente tem que ter a humildade de que a gente não vai descobrir a roda hoje. Muitas das doutrinas cristãs debatidas hoje, tô falando de doutrina, tá? Doutrina, etimologia e tal. Vamos pegar o que tem debate. Doutrina, trinitarianismo e trindade ou não, se existe ou não. Essa é uma questão que você já busca lá nas raízes. Você vai lá nas raízes do cristianismo, 1700 anos atrás, 1800 anos atrás, você já tem o debate trinitário. Se você já tinha cara crendo e você já tinha cara não crendo, ok? Você tem uma forma de unicismo hoje. Você já tinha seitas, grupos que criam dessa forma no passado. Você
Você tem grupos que queriam uma aproximação com o judaísmo, que tinham uma proximidade com o judaísmo antes, você tem ainda hoje. Então, muito do debate feito hoje, ele já existia. Você tem pessoas que têm certas crenças, que o Antigo Testamento foi abolido, que não serve para mais nada e só o Novo Testamento serve. Isso aí é um resquício do marcionismo, surgido lá no 2º século. Entendeu? Então, veja que no debate teológico não tem muita coisa nova, não existe muita coisa nova. Imortalidade da alma, mortalidade da alma, isso já existia. Esse debate já existia dentro dos pais da igreja e tal. Então, não tem como a gente falar que vai descobrir a roda no aspecto teológico. Aí quando a gente vai para o aspecto etimológico, significado, filológico, como eu disse num vídeo anterior, filologia é a ciência que você pega um documento, né? Então, por exemplo, eu vou estudar a língua portuguesa do século XVII. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira tradução portuguesa, né, João Ferreira de Almeida, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento também, que foi publicado em 1691. Vou pegar todas as obras literárias produzidas nesse século, vou juntar e vou começar a pesquisar como que as palavras significavam, qual era o contexto, isso e aquilo. Isso é chamado de filologia. Né? Eu quero saber o desenvolvimento etimológico de uma palavra. Eu pego todos os documentos que mencionam aquela palavra que mencionam ou fazem alusão e desenvolvo o meu trabalho em cima disso. É assim que surgem os dicionários. Dicionários de grego, dicionários de hebraico, concordâncias e por aí vai. É assim que funciona. E sabe o que é interessante? Se o que o cara está falando hoje, no século XXI, é verdade, porque o nome de Jesus significa Deus cavalo, que o nome de Jesus significa Deus porco, no passado, isso já tinha que estar existindo. Algum autor já teria que ter pensado nisso. E sabe o que acontece? Você não tem uma evidência disso. Porque qualquer pessoa no passado sabia que Jesus é a transliteração de Yeshua. E não há um problema com isso. Você pega a documentação, e eu estou dizendo aqui, você tem que pegar a documentação e analisar a Septuaginta. A Septuaginta ela foi feita antes do cristianismo. E ela traz Jesus para Josué. Yeshua filho de Num, Jesus filho de Num. Jesus, você vai para o 1º século, você vai ter um cara chamado Flávio Joséfo mencionando que existiam mais 20 judeus chamados Jesus no 1º século. Ele conhecia mais 20 pessoas, porque Jesus era o nome comum, que significa o Senhor é minha salvação, em grego, porque é a transliteração do nome hebraico. Então, não é uma coisa complicada para uma pessoa entender. Yeshua é hebraico, mas ele foi transliterado para o grego, né, porque nem todos os judeus falavam hebraico, muitos foram influenciados pelo helenismo, isso aí você só vê na história. Então você tem judeus que só falavam grego, e aí eles recebiam, alguns deles eram nomeados ou nomeavam seus filhos com o nome Jesus, porque significa o Senhor é minha salvação. Quem inventou esse negócio que Jesus significa Deus cavalo é um analfabeto funcional no século XXI que ignora a história. Entendeu? Aí você vai dizer isso para um professor de história. Não, você não pode ficar repetindo ou olhar os documentos que dizem sobre isso, que trazem informação sobre isso, porque isso aí é ser papagaio. Entendeu? Isso aí é antimetodológico, isso aí é burrice para mim, na minha opinião. Tá, Marcos? Na minha opinião, é burrice. E se você pode falar com. Você pode falar com qualquer professor de literatura, qualquer professor de língua portuguesa, qualquer estudioso sério, eles vão olhar pro cara e vai falar assim, não, mas peraí, o cara tá afirmando isso? Peraí. Não é bem assim. Vamos lá. Até o Fábio Sabino, que é um cara liberal, que se ele tiver que criticar alguma coisa na religião, ele critica. E, ele olha para as afirmativas do maluco do século XXI, né? Ele olha para as afirmativas do cara e fala, mas de onde que ele tá arrancando isso? Entendeu? Você pode pegar qualquer dicionário de latim, qualquer dicionário de grego clássico, nenhum deles vai falar que Jesus significa Deus porco. Aí alguns vêm com o poderoso argumento de dizer que o J não existia. É certo, mas você falava Yaakov no hebraico, Jacob no grego e Jacó no português, e daí? A gente sabe que se refere ao patriarca Jacó, Yaakov lá no hebraico. Até tem Isaac no hebraico, Isaac no grego, Isaac no português. A gente sabe que se refere
Isaac lá no hebraico? Yeshua. Jesus se refere a Josué, filho de Nun. Jesus no Novo Testamento se refere a Jesus. No latim, Jesus se refere a Jesus, Yeshua. E no português, Jesus, que a gente fala Jesus porque a gente pronuncia um J, a gente tem esse hábito. Jesus se refere a Jesus de Nazaré e Josué. A gente sabe disso. A gente sabe. Então não é uma teoria conspiratória. Não, cara. Não é. Qualquer estudioso mediano de teologia sabe disso. Qualquer pessoa que estudou um pouquinho de grego, estudou um pouquinho de hebraico, sabe disso. Ele abre os dicionários, ele busca nos documentos, que é farto, e ele vai ver isso. Se ele abrir o Dicionário Internacional de Teologia e procurar o verbete de Jesus, vai estar lá na nota de rodapé dizendo, ó, no tempo de José existiu mais 20 pessoas com o nome de Jesus, segundo José. Ele conhecia 20 pessoas chamadas Jesus. Então como é que como é que um judeu vai colocar o nome do seu filho de Deus Cavalo? Não tem sentido. Então, assim, não é ser papagaio, cara, mas a gente tem que tomar cuidado com essas grandes descobertas revolucionárias, porque você tem muito analfabeto funcional falando na internet e achando que tá falando grande coisa, e não é. E não é. Pô, eu vi o Fábio Sabino, não, eu vi o Romilson, cara, falar que o nome de Jesus, de Deus é Yahweh. Aí ele vai lá, coloca os nomes, ele pega alguns judeus modernos pronunciando. Será que ele ignorou as mudanças que o hebraico sofreu? Porque se ele soubesse um pouco de hebraico moderno, ele saberia que um judeu moderno, ele não pronuncia Eliyahu, ele pronuncia Eliyahu, ele não pronuncia o Rim. Ele não fala Elohim. Se eu ler o texto hebraico, eu vou pronunciar Elohim, Bereshit bara Elohim. Um judeu hoje, falando no hebraico moderno, ele fala Elohim, Bereshit bara Elohim. Ele ignora o Rim. Aí o cara vai lá, pega um judeu moderno falando isso, aí tenta fazer essa pronúncia moderna misturando com a teoria dele para dizer que, ignorando as mudanças que o hebraico sofreu. Que o hebraico sofreu mudanças. Você falar de hebraico bíblico é uma coisa, você falar de hebraico talmúdico é outra, você falar de hebraico medieval é outra, você falar do hebraico moderno que foi reconstituído e sofreu influência do alemão, do russo, do inglês é diferente. Entendeu? Eles não usam nem mais o mesmo alfabeto. No hebraico bíblico usa-se o alfabeto quadrático para imprimir as bíblias. Hoje eles usam o cursivo, um outro tipo de letra hebraica. Então, mano, existem muitos fatores que a gente tem que observar antes de falar qualquer coisa. Existem muitos fatores que tem que ser levados em consideração. Então, antes de eu sair aqui e vir gravar um vídeo, eu dou uma estudada, eu dou uma conferida. Eu não saio... Eu descobri a roda. Tem coisa que eu comento com os amigos antes para ver o que eles... Tem assunto que, pô, devido à relevância, à complexidade, eu pergunto pros caras antes. Para ver o que eles dizem. Eu não saio dizendo qualquer coisa na internet. Opa, eu faço um joguinho de palavras aqui, faço uma inventão, invento uma regra, invento uma desculpinha aqui e gravo um vídeo. Não é assim que funciona. Isso aí é desinformar. Isso aí é você agir em prol do diabo, que é espalhar mentira. Né? Então, basicamente é isso. É isso. Tenta lá, chega, vai lá. Você vai ser professor de qualquer coisa. Não, nós não vamos usar nada do que já foi escrito até agora. Vamos ignorar tudo, porque eu não quero ser um papagaio. Mano, aí você está se isolando na sua ignorância, porque você acha que sabe muito, quando na verdade a gente é um pontinho num grande círculo e mar de conhecimento. Entendeu? Num grande círculo e mar de conhecimento. Então, a gente precisa de um pouco de humildade, reconhecer, analisar ao longo da história, porque vou dizer uma coisa pra você. Sabe o que nos torna diferente dos animais? Sabe o que nos torna diferente dos animais? Porque os animais têm um nível de raciocínio, não é igual ao nosso, mas eles têm um nível de raciocínio. Só que sabe o que o ser humano tem de diferente de um animal? Além dos polegares, sabe o que um ser humano tem de diferente de um animal? A capacidade de escrever. A capacidade de deixar um conhecimento para a próxima geração. É isso que um ser humano tem que um animal não tem. Você já viu um cachorro escrevendo um livro? Né? Você já viu os cachorrinhos estudando lá manual como ser um cachorro? Os gatos lendo manual como ser um gato?
O leão, manual da selva, lá o leão lá com óculos, pá, ou manual da selva. Você não tem, porque eles seguem apenas os instintos, aquilo que Deus colocou para eles. Mas o ser humano, ele tem uma coisa que é divina, o dom do ser humano, o que torna ele diferente dos animais, dos outros animais, é essa capacidade aqui, ó, a capacidade de deixar um conhecimento de 3.500 anos atrás, que eu digo do Antigo Testamento, né? A Bíblia em hebraico, né? Traduzida para o português no século 21, ela 3.500 anos atrás, o Novo Testamento 2.000 anos atrás. Essa capacidade de escrever, essa capacidade de deixar conhecimento, informações, só o ser humano tem. Então, mano, você que assiste esse vídeo, por favor, use esse dom que Deus te deu só pra você, só pra sua raça. Use isso, mano. Use um pouco desse seu cérebro. Você que assiste esse vídeo. Não caia na ilusão de que só você sabe. Se você voltar e falar, peraí, Paulo escreveu coisa que até hoje a gente tem dificuldade de escrever. O cara veio 2.000 anos atrás. Quer dizer que eu sou mais inteligente que Paulo? E o cara escreveu 2.000 anos atrás uma coisa que eu não consigo entender? Platão, Aristóteles. Coisas que Jesus falou, que foi redigida pelos apóstolos. Que, cara, a gente olha e fala, mano do céu, como é isso? Não estou nem dizendo no âmbito da salvação, estou dizendo no âmbito de olhar para si mesmo e raciocinar. Buscar ser alguém melhor. Isso é uma coisa que só o ser humano tem. Porque até raciocínio os animais têm. O boto tem, o cachorro tem, o lobo tem, o leão tem. Eles têm uma capacidade de raciocínio. Mas só tem uma coisa que é escrever. Isso é o que te diferencia dos animais. A capacidade de deixar um ensinamento para a próxima geração. Então, usa isso, cara. Usa isso a seu favor. Mas não fica caindo nessas conversas de caras aí que ficam inventando um monte de teoria e você cai igual um patinho. Por quê? Porque você não buscou a informação já deixada pelos seus antepassados, pelos seus ancestrais, meu amigo. Entende? É simples, é lógico, é educativo, elucidativo, só isso. Deus abençoe seus estudos. Caso alguém quiser aprender um pouquinho mais sobre exegese, link na descrição, tá? Tamo junto, campo de batalha. Quem quiser me ajudar financeiramente, meu link também, minha conta está na descrição. E fique com Deus.